Boa noite. Desculpa se eu estiver meio lesado, é que eu tomei um dipirona e sempre deixa a gente um pouco sonolento, mas a gente vai vencer aí até o final, tá bom? Bom, gente, o tema que a gente escolheu junto a Cristo é socorre a ti mesmo. Vamos ver o que a gente consegue refletir a partir daí, com a certeza da fala do Cristo, nosso Mestre Jesus, que sempre nos orienta: ajuda-te que o céu te ajudará. Então, nós espíritas precisamos cada vez mais ir descobrindo dentro de nós a força que até então, antes da doutrina, alguns ou muitos buscavam fora, e hoje a gente entende que as leis divinas estão escritas na nossa consciência e que a força que a gente tem depende de nós. Jesus veio para nos libertar e fica a gente equivocadamente prendendo ele na cruz. Que a gente possa, então, acreditar que a paz do Cristo seja possível penetrar os nossos corações, mexer com nossas atitudes e sair de nós em prol do próximo, através de um olhar sereno, carinhoso, amigo. Que a gente pare de ter tanto medo. Sei que falar isso não é simples nem fácil, mas hoje estamos já aprendendo uma forma da gente ganhar coragem que até então a gente havia perdido ou tem se iludido no caminhar de um mundo de prova e expiação. E com a doutrina dizendo de onde a gente vem, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo aqui, já não cabe mais tanto insossego na nossa caminhada, porque a gente sabe que não é fácil nadar num rio onde ele esteja com correnteza. Então, no mundo de prova e expiação, não é um mundo entregue a nós mesmos, não é um mundo perdido, não é um mundo perdido, é um mundo que a gente está aprendendo agora com mais esperança, que ele é apenas um reflexo de cada um de nós. Se é um reflexo de cada um de nós, o que a gente precisa fazer? Cada um, ao invés de se preocupar em melhorar o outro, começar a ter a alegria de se melhorar, para vencer e vencendo as mazelas, as dificuldades, tudo que exterioriza de nós, comece de uma outra forma agora, o amor cobrindo uma multidão de pecados, possa ir trazendo a harmonia que a gente tanto deseja. Vira e mexe, saem notícias, vem noticiários, que perturba a nossa paz, que tira o nosso sossego, que nos deixa tão acovardadamente caminhando. Mas se a gente entender que esse mundo está sob a proteção de Deus, a gente vai caminhar com a certeza que essas dificuldades fazem parte de aprendizados e não de castigos. Então a doutrina veio remover os remorsos, veio tirar da gente esse medo e veio nos mostrar que cada um de nós tem uma força imensa, porque a gente tem uma força divina, a gente é criatura de Deus. E isso nos posiciona à frente de muitas coisas, sem nos colocar em pedestais em relação a ninguém. Isso que é bonito na doutrina. A doutrina nos eleva enormemente, mas nos convocando à humildade o tempo inteiro. Quando a gente estuda a doutrina, lógico que no início é natural que a gente se perca, que faz parte de um processo ainda de maturidade nossa. Às vezes a gente se fanatiza um pouco, conforme a pessoa que faz um determinado curso, ela fala muito sobre aquilo, o espírita fala muito de espiritismo, o advogado vai falar muito sobre direito, e assim o professor, cada um vai falar muito da sua disciplina. É natural que a gente ainda age assim. Até ir achando o caminho do meio, e percebendo que caminhar é respeitar também a cultura do outro. Como dialogar se eu só falo na minha forma de ser?
Mas quando eu respeito a forma do outro, eu caminho entendendo que o outro tem sua vez também de falar. O Cristo nos convoca, você pode ir mudando para mim? O Cristo nos convoca a uma reflexão, que eu até botei assim, vamos refletir, né? Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho no reino e curando toda doença e toda enfermidade. Está em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Jesus, que era Jesus, ele não ficava no seu pedestal esperando a gente ir até ele. Ele caminhava, ele percorria, ele ia até o outro, né? E ajudava, curava, auxiliava. A gente, às vezes, quer ajudar, mas a gente ajuda assim, eu vou ajudar se a pessoa quiser, vou ajudar se a pessoa pedir, vou ajudar se eu perceber que ela está querendo mudar. A gente põe tantas condições que quando a gente chega a tentar fazer, já desistiu ou já passou o tempo. Porque, na verdade, é ainda muito orgulho direcionando muito a nossa forma de ser. É preciso que a gente reflita para que esse socorre a ti mesmo, ele já poderia ter começado, ter iniciado. E muitas vezes a gente vai fazendo sem nem perceber. Só lá na frente a gente percebe, nossa, caminhei, venci, superei aqueles obstáculos. Mas quando a gente caminha conscientemente, a gente vai fazer isso de uma forma muito melhor, muito mais madura, muito mais firme, para que aqueles momentos da turbulência do dia a dia não tire tanto a nossa paz, a nossa harmonia. E a gente possa caminhar com mais leveza, com mais saúde, mente sã, corpo são. Então, se eu estou com a mente atribulada, insegura, é natural que o físico adoeça. E algumas doenças vêm para mexer com a gente. Quando a Christian falou sobre a chikungunya, eu vinha de um quadro, já há muito tempo, que eu não sabia o que era adoecer, gripar, ficar com rinite, alérgica. Eu não tinha, fiz 59 anos, eu não sei na minha vida o que é ser internado, o que é faltar serviço por estar doente. E essa virose, ela simplesmente me deixou num estado febril, apático, você perde muito o movimento das pernas. Eu me sentia, às vezes, como se eu estivesse com 90 anos, cheio de artrose, não com 90 anos saudável, mas cheio de artrose. E é interessante que você ora, você toma passe, as pessoas te visitam, e a melhora não parece acontecer. Aí eu me via, em alguns momentos, entristecido, acabrunhado, zangado, e liguei para uma companheira lá de Campos. Ela já, de vez em quando ela faz palestra aqui em Macaé, fica à vontade, Cristo, de convidá-la, que ela é uma excelente palestrante, Lenice de Jesus, o nome dela. E falei, Lenice, eu tenho me sentido tão abatido, tão triste, melancólico, eu aqui em casa eu sou tão sorridente, eu não sei o que é tristeza. Eu sei o que é ficar preocupado, meio zangado, mas eu não sei o que é viver melancolia, tristeza, eu nunca tinha sentido isso. Ela falou, fica calmo que isso faz parte da chikungunya. E aí, depois que ela me alertou isso, por eu saber que essa virose abate a gente a esse nível, toda vez que eu começava a me sentir muito abatido, eu mudava o disco, eu mudava a forma de pensamento, porque até então, quando eu não sabia, né, conhecereis a verdade, a voz libertará, eu me sentia ali, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que estou entrando em depressão? Quando eu entendi que era uma coisa um pouco da doença, eu mudei. Então, olha o Cristo cada vez mais nos alertando, né? Ajuda-te, segue, prossegue, perdoe, ame. Essa doença, de alguma forma, ela me trouxe, porque, gente, não tem jeito. Por mais que a gente estude, fale assim, bonitinho, não sei o quê, mas tem hora que a gente, quando não passa pela experiência, a gente fica assim, a hora é que está faltando orar, você não está confiando no que você pede. Aí, quando você passa e vê assim, nossa, eu estou uma semana pedindo e nada melhora. Então, hoje, gente, o que essa virose me trouxe? Muito mais agora cuidado e respeito com o outro. Quando eu vou falar com minhas filhas, com minha esposa, alguma coisa, eu penso 2 vezes agora antes de cobrar uma atitude.
porque eu aprendi que quando eu precisei ter, eu não estava conseguindo. Então, olha como nada é por acaso. A chikungunya não é um castigo na minha vida, mas está sendo de um aprendizado. Aonde isso vai deslanchar, eu não sei, né? O futuro a Deus pertence. Mas eu estou aprendendo a caminhar. E aí tive que mudar pensamento, mudar minha forma de ser, minha forma de olhar, achar que o outro não é molengo, o outro não está doente porque não está sabendo orar. Então, olha como que a gente aprende, né? Eu precisei passar para entender melhor. Espero que vocês não tenham que passar, tá bom? Tem nessa página que eu trouxe, como é? Eu estou meio esquecido como que é o título mesmo da palestra? Socorre a ti mesmo. Desculpa, gente, eu estou meio desatento. Essa página é do Pão Nosso, de Emmanuel. Então, todas as frases que estão ali é uma reflexão trazida por Emmanuel, que é esse espírito dessa grandeza imensa. Então, que a gente possa sair daqui, eu não teria pretensão de trazer aqui nenhum ensinamento em que vocês vão sair pronto, voltar pronto para casa. Mas se a gente sair daqui mexidos, inclusive eu que estou falando, eu vou me dar por satisfeito, porque eu acho que a gente está no momento de rever, a gente não está no momento de a gente já saber, aprendi e agora é só botar em prática. A prática vai vir no dia a dia, porque senão a gente cai no desânimo. Se a gente achar que a gente é assim, nossa, eu aprendi, agora não posso errar mais, olha, gente, não faça isso com vocês. Sabe? O importante é a gente estar persistindo, levantando, erguendo a cabeça, caminhando, olhando no espelho e sentindo a alegria do que a gente está, de como a gente está, do que a gente tem adquirido, e não ficar se cobrando se o físico é assim, se o físico é diferente, se eu queria um cabelo de outro jeito, se eu queria ter olhos claros, escuros. Não, a gente se perde muitas vezes nessa ilusão. Ainda mais agora com a rede social, que o que é postado, tudo é bonito. Parece que aquilo na rede social tudo é lindo, né? E a gente sabe que por trás daquelas fotos não existe aquela perfeição. Que a gente possa não viver, então, essa ilusão, mas com Cristo é viver com o pé no chão, mas acreditando que a gente está crescendo. Então, uma das frases é: cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Quem tem olhos de ver, já nos convidava, né? Nos convocava Jesus, ou veja os que têm olhos de ver. Né? Que a gente possa, tem até uma historinha que conta, que a pessoa vivia dizendo que as roupas da vizinha estavam muito sujas. Aí um dia o marido, cansado de ver a mulher reclamar, falou assim: olha, eu acho que não é a roupa que está suja, é a vidraça nossa que não está tão limpa. Aí, quando limpou a vidraça, viu que a roupa da mulher estava clarinha. Quantas vezes, gente, a gente tem essa catarata nos olhos? Quantas vezes a nossa forma de olhar é sempre analisando: não sei não, aquela pessoa é bem estranha. Eu acho que está traindo. E a gente vai julgando. Eu não confio não, hein? Pau que nasce torto, morre torto. Como que é a gente? E aí a gente fala do Cristo o tempo inteiro, mas o Cristo confiava, acreditava, amava. E a gente quer ser do Cristo, mas numa ilusão de afastamento dessa mensagem imensamente. Aí a gente cai no descrédito com a gente mesmo e com o próximo. Por isso que a gente vê muita gente adentrando a casa espírita e do nada se afasta. Se afasta da casa, se afasta de outras religiões, se afasta de Deus, porque cobra tanto, espera tanto do outro, que chega uma hora que ele se esvazia dessa expectativa. Porque não é enxergar o outro, é o quanto a gente está aprendendo a se enxergar. É o quanto a gente está aprendendo a fazer o mergulho interior e se descobrir. Mas não é aquele mergulho interior para ficar desesperado com o que está descobrindo. Mas de ver assim, a partir de agora que eu estou me conhecendo, agora vai ser melhor. E aí a gente encontrar essa alegria daquilo que a gente se perceber, saber que a gente vai ter toda uma oportunidade para mudar. Não queira mudar, gente, amigos queridos, erros, equívocos milenares.
Às vezes a gente pensa que foi só na encarnação passada, ou lá na vida do berço, na vida da infância, que a gente adquiriu algum hábito. Tem hábitos nossos que vêm de muito tempo. Daí as reuniões de desobsessão mostrarem comunicações onde tem espírito que ainda se coloca vivendo ainda o período de Moisés, né? Nem de Jesus. Olha que situação. Aí vocês acham que a gente já mudou muita coisa de nós? Quantas coisas a gente arrasta desse período? Quantos espíritos talvez ligados a nós pela vingança, né? Pelos maus tratos, e que nos acham em determinados momentos e ali passa a perseguir a gente de forma persistente, mexendo com o nosso psiquismo, mexendo com a nossa vida, o nosso trabalho, nos deixando muitas vezes com sono inquieto, sustos do nada que a gente leva, não sabe o que está acontecendo, a vida começa a dar um descontrole, e tudo isso tem explicação, isso não é assombração, isso não é, sabe? Isso tem explicação, são as energias daqueles irmãos que um dia a gente maltratara, e que hoje, pela doutrina, a gente entende que não é mais um espírito que só nos persegue, é alguém que eu tenho o compromisso agora de fazer diferente, de reconquistar neles o amor e o carinho. Porque se hoje eles estão me perseguindo espiritualmente, amanhã eles podem vir em condição de filhos, de sogra, nora, esposa, patrão. Então, por isso, quando Jesus fala, reconcilie-te com o teu adversário enquanto estás a caminho na terra, Jesus não fala isso só para ter uma fala no Evangelho. Isso é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. É reconciliar de verdade para que vá amenizando as relações quando elas estiverem mais próximas. Aí a gente não se prepara para isso e fica depois sofrendo. Eu não sei o que acontece com minha vida. Agora a gente está sabendo. Por isso que ser espírita é bacana. E tem hora que não é fácil. Porque a gente encontrar verdades que antes ocupava o outro. Antes ocupava o obsessor. Aí o que eu aprendo com a doutrina? A gente aprende algo muito legal, né? Que o espírito que persiste em nos influenciar, só influencia naquilo que encontra em nós. Olha só. Já tirou toda a responsabilidade do espírito. Se não tiver brechas em mim, esse espírito não entra na sintonia. Então, se está entrando em sintonia, é porque eu tenho ainda um caminhar naquela vibração. Então, quando eu chego assim hoje e falo assim no meu espírito, tem um obsessor me atentando. Eu estou dizendo para todo mundo que estuda, olha, gente, eu tenho um monte de defeito ainda em mim, por isso que esses irmãos estão. Se eu não tomar banho, Jorge, vai ter um monte de mosquinha me sobrevoando. Aí Jorge fala assim, claro, se você tomar um banho, essas mosquinhas param. Você está meio fedorento, né? Toma um banhozinho. Então, é assim, como que é tomar um banho espiritual? É entender o Evangelho do Cristo, é mudar atitudes, e mudar atitude, gente, não é santificar de imediato. Mudar atitude é quando a gente está no esforço da tentativa, imediatamente a gente começa a mudar a nossa vibração. E os espíritos protetores, o anjo da guarda, os espíritos que auxiliam na nossa encarnação, a partir dali, eles começam a se aproximar, porque a gente começa a entrar nessa vibração do esforço. Não é bacana isso? Isso causa esperança, porque isso tira da gente aquele hábito de simplesmente pedir para botar o nome na desobsessão. Vamos pedir porque vale a pena, vamos tomar água fluidificada porque é importante. Vamos tomar o passe? Sim, vamos estudar principalmente, para que a gente possa, mas só isso não basta. É preciso que a gente caminhe fazendo o que Jesus fez. Daí ele ter dito, tudo que eu fiz vocês poderão fazer e muito mais. Olha como Cristo é um irmão tão iluminado e tão bonito, que ele nunca criou dependência. Ele nunca fez a gente depender dele, apesar dele falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão através de mim, mas ele falava isso no sentido de fazer o que ele fazia, mas não no sentido de só viver
por Jesus. Viver preso, se Jesus me curar, eu estou curado, né? Por isso que ele falou, a tua fé te curou. Olha como a doutrina é libertadora, por isso que ela é consoladora. Por isso que ela traz essa coisa importante de mexer com a gente e nos posicionar à frente. Então, hoje só fica preso ao chão se a gente não tiver conhecimento nenhum. Qualquer conhecimento, a gente vai entender que a nossa forma de ser faz parte da nossa caminhada. Então, eu começo a me sentir importante sem precisar me sentir melhor que ninguém. É isso que a doutrina faz com a gente. Eu me sinto extremamente um espírito iluminado, sem precisar achar que os outros são apagados. A doutrina faz isso. Então, a gente está num momento oportuno, num mundo de prova e expiação, onde esse mundo de transição está acontecendo coisas muito corriqueiras. Agora está em Macaé uma fala que tem muita gente sofrendo, já com medo de deixar os filhos ir para a escola, porque está aí viralizando uma questão que vai acontecer algo muito terrível, que está se organizando. Se a gente não confiar em Deus, a gente entra em pânico, a gente entra em fobia, a gente começa só a tomar remédio, daqui a pouco ninguém sai mais de casa, e a gente tem que caminhar. A gente tem que ter fé, a gente tem que buscar com Deus, seguir sabendo que não tem homem nenhum que seja maior que o Pai. No momento oportuno, quando houver merecimento, com certeza, aqueles que não condizem com a Terra estarão sendo encaminhados a outro orbe, igual à Terra ou mais inferior. E os que tiverem merecimento estarão reencarnando e aproveitando a terra prometida. Não tenhamos dúvida disso. É natural ter o medo, sim, é natural vir a fobia, é natural, mas não é natural a gente permanecer nisso. Agora, qual o crédito que a gente está dando? A gente vive na rede social buscando apenas o que é negativo, ou de vez em quando a gente está alçando buscar o que informa sobre a esperança e paz no mundo. Quantas dificuldades já passamos e o mundo sobreviveu? Deus jamais vai perder a rédea da sua criação. Jesus jamais vai perder, sabe, o controle do que o Pai deu a ele, que é ser o coordenador desse planeta chamado Terra. Quando a gente pensa assim, a gente começa a ter mais certeza, a gente começa a ter mais força, a gente começa a ter outra esperança. A gente começa a ler a doutrina, não mais para ler apenas para passar, ou para, vou ler uma página para dormir. É ler a página, refletir, assimilar, dormir com a certeza que o corpo dorme, mas em espírito, com certeza, a gente vai estar agindo no bem, e acordar de forma melhor e mais saudável, e colocando em prática esses ensinamentos que consolam, se a gente quiser ser consolado. Senão, fica só naquela fala da mesmice. Sabe? A gente lê, aí vem insegurança, a gente sofre. A gente toma um passe, vem insegurança, sofre. Até quando a gente vai viver sem aproveitar o que realmente é bom? Então, que a gente possa estar curando, né, essa catarata da gente, através do amados instruí-vos, e a certeza que Cristo, ele precisa estar em nós, nas nossas atitudes, hoje e sempre. Né? A segunda frase é: defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Então, em cima falava sobre a questão do ouvir, né? Do olhar, aliás, e aqui fala da surdez. Né? Então, é interessante que ossos que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. E a segunda frase vem fazer menção a uma dessas falas de Cristo, que é a gente saber não estar surdo para as vozes celestiais. Os espíritos mais inferiorizados, assim como eu não posso falar de vocês, assim como eu ainda me encontro, a gente se identifica com muita rapidez, porque a forma da gente falar é uma forma ainda enérgica, é uma forma pesada. É assim que muitas vezes a gente chega já pedindo: pega um copo d'água para mim. Ah, faz favor.
mas é que ele faz favor tão pesado, né? É assim que a gente ainda age. A espiritualidade maior, ela não impõe, ela é sutil. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, eu não ouço nada, eu não vejo nada, porque a gente vibra de uma forma tão baixa que para ouvir essa voz, esse toque suave, é preciso estar harmonizado aqui dentro. É preciso estar, pelo menos, com um pouco de harmonia para a gente ver a suavidade que esses irmãos nos instrui, nos orienta, cuida de nós. Aí, às vezes, a gente se sente sozinho o tempo inteiro e não está. É como aquele filho que os pais protegem imensamente. E o tempo inteiro fala dele assim, mamãe, a senhora não está me vendo. Mamãe, a senhora está olhando mais para o meu irmão. Papai, o que está vendo? O senhor esqueceu de mim? E o pai fala, nossa, eu não faço outra coisa a não ser cuidar desse filho. Mas a cobrança do filho é intenso. Será que a gente, algumas vezes, não age assim? A gente quer tanto ser protegido, tanto ser cuidado, a gente quer comer muito, mas não quer passar mal. A gente quer dormir tarde, mas não quer sentir sono no outro dia, no trabalho. A gente, às vezes, se enrola para estudar para a prova, para quem ainda estuda, e depois quer tirar uma boa nota, quer que o professor seja aquele professor descuidado, onde me facilite colar. Aí eu não colo, não consigo colar, tiro nota ruim, perco aquela matéria, aí acho que o professor não vale nada, que a faculdade é ruim. A gente está sempre jogando no outro a responsabilidade que precisa ser nossa. Então, ser da doutrina é voltar, gente, a ter um movimento interno, e não mais os movimentos externos, que esses são até fáceis de fazer. Mas o interno é a gente mudar aqueles condicionamentos que vêm fazendo parte da nossa vida. Eu sou assim mesmo, comigo não tem jeito, eu nasci assim, é meu jeito, quem quiser que me aceite. E não tem jeito, tem hora. Pensa bem, se o mundo está de prova e expiação para mundo de regeneração, significa que não tem muito tempo mais. Por isso que as coisas hoje estão muito dinâmicas. É uma coisa atrás da outra. A gente vê muita gente falando assim, nossa, parece que quando não tem mais nada que acontecer, acontece mais 10. Sim, o mundo está dizendo assim, olha, o momento agora é de acerto. E a gente está vivendo muitas vezes como se o mundo fosse nosso. Estou numa coisa de férias, deixa meu tempo acontecer. E não tem mais tempo para isso, não. O tempo é de trabalho, é de ajuda ao próximo, é de melhorar a si mesmo, é de socorrer, né? Mudando atitudes, para que a gente possa caminhar de forma mais saudável. A outra frase é, medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Né? A arritmia está parte do coração. Quando a gente emocionalmente não está bem, o coração palpita. Né? Quando a gente se emociona demais, quando a gente não cuida da gente, quando a gente deixa a vida passar, tudo isso vai causando essa arritmia, essa dificuldade física, mas emocionalmente também. Que muitas coisas, quando chegam ao corpo físico, partiu primeiro de uma série de pensamentos, onde ele foi se tornando corriqueiro na nossa vida, para um dia somatizar no corpo físico. Se a gente já sabe disso, se a televisão hoje informa o tempo inteiro que mágoa, raiva, rancor causa câncer, se a gente tem uma fala assim, comigo, se aprontar, já sabe. Eu estou dizendo, então eu estou jogando no meu corpo um monte de situações para que eu adoeça mais tarde. É isso que eu estou dizendo a mim. O sol que eu pego hoje não me causa câncer. Mas o sol, conforme a orientação dos médicos, depois de 10 anos, pegando sol sem protetor solar, vai ter sim doença de pele. Então não é o sol daquele dia só. É o sol de cada dia em 10 anos. Então, a nossa forma de ser, nossa emoção, nossos azedumes, no decorrer das reencarnações, trouxe o que a gente é hoje. Espírito caminhando, cambaleando, cheio de problemas, cheio de dificuldade. Até um dia a gente cansado de sofrer, a gente vai buscar viver melhor.
Vai chegar uma hora que a gente vai ter vergonha de dizer, eu tenho raiva, comigo ninguém aprova mais, porque a gente vai perceber que vai valer a pena investir realmente no amor. Vai chegar uma hora que a gente não vai ter orgulho de dizer, eu não levo desaforo para casa. Vai chegar uma hora que a gente vai entender que ser do Cristo é apaziguar, é perdoar, é não ferver mais, para que a saúde, a alegria, faça parte da nossa vida. Dentro do lar, no trabalho, no centro espírita, na nossa caminhada no dia a dia. Para que as dificuldades, quando surgirem, não venham mais como trovões arrasadores, não venham mais como tempestades destruidoras, mas venham assim, como experiências de aprendizado, onde a paciência e a resignação me colocará sempre à frente e eu terei paciência para suportar e superar. E eu vou começar a viver uma vida mais harmônica. Não é fácil, gente, parece fácil falar, né? Mas se a gente nunca tentar, a gente vai viver quanto tempo no mundo de prova e expiação? E se já não há mais tempo, porque o mundo está vendo a mudança, será que a gente teria que, igual o aluno quando perdia muito, né? Parece que agora já mudou isso, mas se o aluno perdesse 2 anos seguidos, ele tinha que ir para outra escola. Então, será que a gente teria que ir para outro orbe, igual é a Terra atualmente, para a gente continuar o mundo de prova e expiação lá? Não seria melhor a gente encontrar na doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, e junto ao Cristo a gente caminhar com Ele e por nós, fazendo o nosso melhor, encontrando a alegria de viver, nos consolando mais, e nós espíritas, pelo conhecimento que temos, sermos mais amigos, mais irmãos, e, inclusive, quando se referir a outra religião, não se referir de forma nunca mais pejorativa, mas sim com todo respeito à cultura de cada uma. Porque o que cabe a cada um de nós dizer se essa é certa ou errada, se como esse caminho está certo ou errado. Né? Não cabe a gente mais esse julgamento. O Cristo não julgava, não cabe a gente julgar, cabe a gente aprender e seguir. Né? Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Praticamente eu já vim falando bastante sobre essa tendência, esgotamento, cansaço físico, que a gente possa estar sempre nessa busca e nesse esforço, lembrando que a doutrina ela é muito maior do que a gente imagina. Eu sempre gosto de repetir isso. É como se eu fosse no mar, desse um mergulho e achar que a partir desse mergulho eu conheci todo o oceano. Então tem muito mar para mergulhar. Tem muito caminhado. E não é nessa encarnação que a gente vai entender, com certeza, gente, não estou falando isso para desanimar, estou falando isso para a gente poder refletir. Não, a gente não vai entender o que é a proposta do Cristo na dimensão que o Cristo traz. O Cristo é uma imensidão na qual a gente é uma estrelinha ainda, caminhando, mas cheio de esperança, porque sabe que essa imensidão cuida da gente. Olha que bacana. Isso dá muita força, né? Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Será que a gente tem educado? Chegou Natal e Ano Novo, e quando é 0800? Festa, que você não tem que levar nada. Aí haja sorrisal quando chega em casa, chá de boldo. Mas e aí, valeu a pena? Mas a gente faz isso, pela indisciplina, até que uma hora vem a doença e a gente percebe que nem mais 0800 a gente pode aproveitar, porque não cabe mais, porque faz mal. E é assim que a gente adoece, pelo exagero das coisas. Melhora as condições do sangue, todavia não sobrecarregue com os resíduos de prazeres inferiores. Né? Então, o cuidado com o que a gente está ingerindo. Mas eu adoro aquela bebidinha, eu adoro. Perceba como está bebendo, o que está bebendo, como que é aquela bebida, se ela te traz alguma dificuldade. Porque tem gente que bebe socialmente. Mas tem gente, por causa de estar rescindindo, através da reencarnação, o primeiro cheiro de uma bebida é o suficiente para ela voltar todo o vício. E
E tem gente que já nem pode mais beber porque já traz um rins muito comprometido. Por isso que a gente é convidado a um bom senso. Nem tudo é para todo mundo. Cada um tem seu jeito de ser. E é assim que a gente vai encontrando respeito entre um e outro e aproveitando do outro que tiver de melhor para que nessa troca todos possamos crescer juntos, né? Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que tem com prazo. É impressionante o Emmanuel, como ele consegue sintetizar numa frase tão pequena. Se eu fosse falar isso sem ter lido Emmanuel, eu ia fazer uma carta imensa, e talvez não ia conseguir dizer. Ele sintetiza uma frase pequena e deixa tão explicado, né, sobre a hepatite, os excessos. Então, que a gente tenha sempre esse olhar, buscar pedir a Deus sabedoria para a nossa caminhada, a nossa certeza e o nosso bom senso, né? Remove os perigos da uremia, contudo não sufoca os rins com os venenos de taças brilhantes, né? Já falei um pouco sobre isso. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Se a gente sabe que da forma como a gente emite é aquilo que a gente recebe, é a lei de causa e efeito, ação e reação, cada vez que as nossas mãos servirem para erguer, erguido eu estarei. Cada vez que a minha mão aponta, acusa, humilha, rebaixa, assina, sem nenhuma piedade, a situação que o outro será envolvido, eu estou trazendo para mim aquilo que eu estou levando para ela. Quando a gente pensa assim, não é que a gente vai ter medo de tomar atitude, a gente vai ter uma coragem imensa de tomar atitude com muita caridade, tomar atitude com muito bom senso, tomar atitude não porque eu estou com raiva, agora eu vou mostrar àquela pessoa quem eu sou, mas tomar uma atitude porque mesmo que eu tenha raiva, eu domei a raiva, mas tomei atitude de forma digna para que aquela pessoa passasse apenas o que ela precisa passar, mas não porque eu estou na raiva decidindo a vida dela. Isso vai mudando a gente de uma tal forma, porque nós somos frutos de nós mesmos. Tudo que eu sou, toda confusão dentro de mim, todas as emoções, todos os sentimentos, não é fruto do outro, do mundo, é fruto do como eu me permiti. Porque senão seria a gente entender que Chico, mas lógico que eu estou falando assim de espíritos missionários, mas por que eles não se envolveram? Por que eles ajudaram, ampararam, mas não se contaminaram? Por que o Cristo diz que tudo que eu fiz vocês poderão fazer e muito mais, mostrando que a hora que a gente quiser, a gente não vai ser fruto mais do meio. Mas a gente vai ter uma oportunidade nesse meio de ser a diferença. Aí depende da gente. Qual escolha a gente está querendo? Ficar igual todo mundo? Se ficar se lamentando, dizendo que a culpa é da sociedade, a culpa tem que a sociedade me aceitar, e fico naquela briga intensa de uma encarnação inteira, tentando provar o outro me aceita. Já pensou se eu saísse por aí, Jorge, querendo que todo mundo se tornasse espírita? Mas às vezes a gente faz isso. Eu vou vestir a roupa, todo mundo agora tem que vestir. Eu gosto disso, todo mundo vai ter que gostar. Agora eu sou emocionalmente assim, todo mundo vai ter que ser. A gente sai desrespeitando, querendo respeito, desrespeitando o outro. A proposta do Cristo é aquele amor que liberta. O Cristo falava para quem tinha ouvidos de ouvir. Ele não saiu obrigando ninguém. As pessoas é que vendo Cristo se admiravam e iam até ele, só que se incomodavam, porque o Cristo convocava a reflexão de se desapegar. Mas naquela época, se agora é difícil, imagina 2000 anos atrás. Quando tudo era material. Se agora, mesmo a gente sabendo espiritual, a gente se perde tanto em ter. Ai daquele que tirar um espaço, ai da vizinha se entrar 1 metro da minha casa, ai se esbarrar no meu carro, ai se sujar a roupa que eu comprei nova e ainda estou pagando. A gente vive assim, de forma febril, aí a gente adoece. Né? Então, que nossos pés, braços e mãos tenham todo o cuidado
para que a gente possa ter retorno de coisas boas do que a gente fez pelo outro, né? Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres, né? Então, para que a mente fique mais tranquila, como está o nosso idealismo, como que a gente segue, o que a gente deseja, o que a gente investe, desde a televisão, com os programas que a gente assiste, as atividades que a gente gosta. Quando eu estou num grupo conversando, qual é o diálogo, qual é o conteúdo que existe dentro de mim? É sempre falando de alguém, reclamando? É sempre zangando, acusando? É sempre trazendo a dor de alguém, mas de uma forma descaridosa? Porque se eu não pensar nisso, eu não consigo perceber que a minha caminhada está azedada. E aí eu abro brechas e mais brechas para a influência e depois fico dando trabalho, né, a Cristo para resolver espiritualmente na reunião mediúnica, né, Cristo? E a gente já tem condição de já resolvendo por nós também, né? Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Olha que interessante. Sem que o teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida entrante para a inutilidade. O que Emmanuel está dizendo, que eu posso tomar a quantidade de remédio que eu quiser. Se eu não tiver lá, né, com o pensamento purificado, uma vontade comandando as minhas atitudes no bem, esses remédios vão ser paliativos, mas eles não resolverão, porque eu estou adoecendo pela minha forma de ser. Olha que interessante. É como se eu cobrasse do dentista, mas eu não escovo o dente. E fico toda hora cobrando do dentista. Mas já fui, você fez clareamento, está tudo escuro de novo. Aí eu tomo café, porque diz que se a gente faz o uso de coisas escuras, escurece os dentes. Se eu não tomo cuidado, na parte moral é a mesma coisa. Se eu não tomo cuidado nenhum de como eu vivo, eu vou viver sempre a esmo da vida, gente. A gente ora a Deus, pede a Deus, não sei o que mais faço, eu oro tanto, eu leio um livro atrás do outro, porque a vida não é mais só ler. A vida é ler e praticar. A prática é que vai nos tornando seres melhores, nos posicionando uma vida melhor, né? Façamos semelhante observação e verificaremos sem dificuldade. Aí olha como Emmanuel, se estamos simplesmente na doutrina espírita, ou se a doutrina espírita já está claramente em nós. E isso faz uma diferença imensa na vida da gente. Eu já vou ao centro há 10 anos, aí quando você vai ver, a pessoa vem, desculpa gente, não estou acusando ninguém, mas trazendo uma reflexão para nós. Se a pessoa só vem ao centro, só assiste palestra e vai para casa, está faltando ainda muita coisa. Já está bom? Ótimo, melhor do que nada. Mas ainda é pouco para o mundo onde a gente precisa vibrar diferente para que a gente sobressaia no sentido de se livrar um pouco das dificuldades que o planeta está aí, emergindo aí, né? Em tormento, em alagamentos, em doenças. Quando a gente pensa que a gente está salvaguardado de coisas de épocas passadas, de novo, essa questão de zika, chikungunya, né? Mosquito ainda. O homem está indo à lua, o homem está aí, né? Fotografando já tantos planetas longe daqui, já sabe que tem não sei quantos milhões de sol, a gente já sabe que existem outras galáxias, que a Terra é só uma areiazinha, mas ainda vem um mosquito e ainda nos afeta dessa forma. Olha como a gente está vivendo como se estivesse na época lá passada, né? Mas aí, como que está os nossos cuidados com o planeta? Como está o nosso cuidado com o mundo? Como que a gente está em casa?
Como que a gente ainda pega nosso lixo, bota tudo dentro de uma sacola, ou a gente já está fazendo a coleta seletiva direitinho, a gente já está com a preocupação de jogar óleo. Ah, mas todo mundo joga. Problema de todo mundo, não é problema meu. Porque quando nós desencarnarmos, cada um de nós estará de acordo com o nosso merecimento. Porque Chico fez a parte dele, eu tenho certeza que Chico está muito iluminado. E cada um de nós fazendo a nossa parte, a gente vai estar tão iluminado quanto a nossa persistência no bem nos permitir. Isso tudo dá um caminhar bem legal. E essas obras básicas, que elas são trazidas para nos confortar, o Cristo já terminou? Eu tenho mais o quê? Mais 5 minutos? Essas obras, ela veio de forma muito didática, gente, trazer para a gente, porque o Kardec, ele estava muito à frente da época dele, então tudo que ele trazia com profundidade, mas sem se perder da humildade. Ele trazia assim, muito conhecimento, mas sempre com muita fraternidade, sempre com muito respeito ao próximo. E ele foi um desses que trouxe para a gente essa doutrina consoladora, foi o codificador, né? E o Livro dos Espíritos veio trazer, pela parte filosófica, é bom sempre a gente lembrar disso, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo na Terra. O Livro dos Médiuns, que é a parte científica, é nos ensinando aquilo que até então a gente vivia tão perdido. O que são os espíritos? O que é mediunidade? Eu sou médium. Que tormento é esse? Eu tenho visto o espírito, eu vejo o vulto. O Livro dos Médiuns é um manancial de informações científicas mostrando como que é lidar com os espíritos, como que é lidar com nossa mediunidade. Para depois só vir a terceira obra, que é o aspecto religioso, que é a fé raciocinada, nos ensinando agora sim a acreditar em Jesus, mas sabendo por que acredita. E isso é muito libertador, porque agora a gente não acredita porque acredita. Agora a gente não aceita simplesmente porque se eu não aceitar, eu vou para o umbral. Não existe isso. A gente pode questionar, a gente pode passar pelo crivo da razão, desde que faça isso com muita educação, muito carinho, para que a gente analise e chegue à conclusão do que a gente vai acreditar, para que o que a gente começar a acreditar faça diferença na vida da gente. Aí sim veio o céu e o inferno, que é o estado da alma. Não é uma coisa física que está fora. O céu e o inferno é como eu me sinto. Então o mundo pode estar essa dificuldade e eu posso estar em paz. Se eu tiver fé no futuro, se eu tiver fé em Deus, se eu tendo fé em mim, eu vou encontrar harmonia e vou encontrar sossego na caminhada. E isso faz muita diferença. E a Gênese é a quinta obra básica que veio trazer para a gente a questão dos milagres. Naquilo como que Jesus caminhava sobre as águas, multiplicava os pães, os peixes, curava os cegos. Nesse livro, a Gênesis, se a gente tiver o cuidado, o carinho de ler, a gente vai entender de uma forma melhor como que esse processo acontecia. Então, nós espíritas vamos nos tornando pessoas que vai se libertando, né, de uma forma melhor. E falar de tudo isso, gente, de socorre a ti mesmo, é lembrar, já finalizando, que o Cristo tem que ser para nós nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. O Cristo tem que ser a esperança em nós, nos ensinando a gente começar a ter a atitude que ele tivera, para que a gente possa caminhar de forma segura, lembrando que o Evangelho é para nós fonte de segurança. É para nós aquele momento que vai nos fortalecer, nos elevar, para que a gente não mais perca o medo, né, e a fé. Só um instantinho que eu estou tentando encontrar uma...
uma música, já finalizando, tem uma música Fim dos Tempos, de João Cabete, que ela tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo, e ela tem uma letra muito bonita, eu acredito que de vez em quando aqui eu acho que deve cantar, que ela fala mais ou menos assim: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastar do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Não pode, nós espíritas, desconectar de Jesus. Jesus tem que ser essa grande estrela guia, esse mestre, que na questão 625 do Livro do Espírito é colocado que é nosso guia e modelo. E a gente aprende na questão 910 que quando a gente ora com sinceridade, de forma sincera, não há um pedido que não seja atendido. E no Evangelho reforça essa fala também. Quando no próprio Evangelho fala sobre o homem, fala os bons espíritas, que é no capítulo 17, ele sugere a gente o que é ser bom espírita. E vale a pena você chegar em casa, hoje ou amanhã, tentar dar uma lida. Porque isso é no item 4. No item 3 fala sobre um homem de bem. Que o homem de bem, o que perdoa, o que ama, o que é indulgente, o que é afável, e vai assim mostrando o que é ser homem de bem. Quando a gente faz uma leitura, de imediato parece que é difícil. Mas é que ele não pede que a gente seja homem de bem de imediato, mas que a gente seja homem de bem no esforço de cada dia, para que a gente entenda isso, para que a gente possa fazer a nossa parte, agradecendo sempre a Deus, tendo a certeza que a oportunidade nunca vai deixar de existir, e pedindo a Deus sabedoria para a gente ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e perceber que muitas vezes as oportunidades estão na nossa porta, sim, mas como a gente está tão afeito à nossa forma orgulhosa de agir, a gente fica cego para as vibrações tão sutis do mundo espiritual. Que Deus nos abençoe, que o Mestre Jesus nos oriente e que a paz seja uma busca constante e uma certeza de uma vida melhor. Muito paz no coração de todos vocês, Jesus com todos nós, tá bom? Obrigado pela atenção.